problemas e suas soluções. Transmitido pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal de Santos AM 810, Metrópole em Foco conta com a participação dos ouvintes que interagem através das redes sociais, pelo facebook.com/Metrópole em Foco, pelo WhatsApp através do número 999276210, pelo e-mail metrópole.trianon@gmail.com e pelo telefone do ouvinte 3289-3580. E você também pode acompanhar Metrópole em Foco e toda a programação da Rádio Trianon pelo site www.radiotrianon.com.br. Metrópole em Foco tem a produção de Duda Júnior, trabalhos técnicos de Sérgio Souza, montagem e mensagens de Gerson de Lima, direção de Pedro Nava. Metrópole em Foco, discutindo a cidade que queremos. São Paulo se encontra aqui. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor, a aplicação e o saque são fáceis e rápidos e a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense duas vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim. Poupe no Sicredi. Bom dia. Hoje, dando continuidade aqui às entrevistas aqui com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, estamos recebendo aqui o Levi Fidelis. Levi Fidelis, que é empresário, jornalista, publicitário brasileiro, também é fundador do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. Foi pré-candidato à presidência do Brasil em 2018, mas abriu mão para dar aí o acordo que foi feito aí com o general Hamilton Mourão, do seu partido, que tornou-se aí candidato a vice-presidente na chapa que foi encabeçada por Jair Bolsonaro, e formando ali a coligação PSL-PRTB para as eleições presidenciais, chapa essa que foi a vencedora. Também contamos aqui em nossa bancada, com o repórter da Gazeta de São Paulo, Bruno Hoffmann, o jornalista e comentarista Célio Egídio e o agradecimento nosso, que é o assessor de imprensa do pré-candidato Levi Fidelis, o Alessandro da Mata Leme. Bom dia, pré-candidato Levi Fidelis. Bom dia, rádio ouvintes, Pedro Nastre, Metrópole em Foco, essa rádio que sempre tem dado a sua contribuição efetiva para que a sociedade possa discutir, né, seus assuntos, suas coisas, seu cotidiano. Bom dia também ao Bruno Hoffmann e ao Célio Egídio, à disposição de vocês. Tudo bem? Bruno, bom dia, Bruno Hoffmann. Bom dia, Pedro, bom dia, Célio, bom dia, pré-candidato Levi Fidelis. Espero que tenhamos um grande programa hoje. Muito bem. Célio Egídio, bom dia. Comentarista e jornalista Célio Egídio. Bom dia, Pedro. Bom dia, doutor Levi Fidelis, grande Bruno. Vamos lá para mais um dia de trabalho nesse tempo pandêmico, né, doutor Levi? É verdade. Bom, Tempos vivemos. Presidente do PRTB, Levi Fidelis, ele é o atual vice-presidente PRTB, né? Ele é presidente do PRTB, que o partido é do atual vice-presidente Hamilton Mourão. Ele se apresentou aí agora como pré-candidato a prefeito de São Paulo, e a campanha vai contar também aí com o apoio do próprio presidente Jair Bolsonaro, né?
Levi Fidelis é a esperança aí dos bolsonaristas aí nessa eleição de 2020 rumo à Prefeitura de São Paulo. Tem também o apoio do Michel Winter, né, que é cientista político e foi um dos principais marqueteiros aí da campanha do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e do próprio presidente Bolsonaro. E o Michel tem um lema agora aí para a campanha, né? Depois das traições, renasce a esperança em São Paulo. É isso mesmo, Levi Fidelis? Bom, muito obrigado aí pela apresentação. Olha, Pedro, antes mesmo de disputarmos 18, eu queria lembrar que também em 2010 e 2014 também eu fui candidato e na plenitude, né, naturalmente, com todos os direitos, né, de candidato, e participamos daquelas duas campanhas, levando nossas ideias, nossos conceitos para o Brasil todo. E eu creio que isso marcou, né, a nossa vida profundamente, porque tivemos a oportunidade de lançar exatamente algumas premissas que hoje, inclusive, vemos o governo adotá-las, né? Se você observar bem como estamos aí nesse tempo de pandemia, estão com projetos agora no Congresso atualmente para isentar de impostos a cesta básica, né, que é exatamente o que eu sempre defendi, arroz, pão, trigo, óleo, feijão, todas essas coisas são insumos necessários à sobrevivência da nossa população, necessários ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. A eliminação de impostos, principais impostos sobre remédios, também está em pauta, está na pauta do dia a dia. Eu creio que a reforma tributária era o primeiro ponto, inclusive, do meu programa de governo, na época, como candidato a presidente da República. Você está vendo que ela veio até tardia. Eu creio que ela era principal, era mais importante do que a própria reforma da Previdência, porque economizamos uma reforma da Previdência em torno de 900 bilhões, e eu creio que se fizermos a reforma tributária, nós teríamos hoje equalizando no país todo, né, os impostos, reduzindo e minorando tributos e, ao mesmo tempo, proporcionando um crescimento maior. Poderia ter sido feito, inclusive, no momento onde o governo tinha maioria absoluta, e hoje você sabe que é uma maioria exígua, aliás, nem sei se tem maioria. Então, todas essas discussões, eu creio que, né, num crescente, né, de proposituras, as minhas candidaturas sempre, elas efetivamente vêm contribuindo para que a sociedade possa ter, e nós, entes que disputamos essas campanhas, possamos, de uma forma ou de outra, contribuir para a discussão de todos os itens necessários da sociedade, o combate também, quero para concluir essa linha de raciocínio, combate ao juro altíssimo que nós temos no Brasil, é também uma das minhas marcas, né? Eu sempre chamei os bancos como cassinos abertos assim, no Brasil, os juros altíssimos do cheque especial, cartão de crédito, estão agora discutidos, né, lá no Congresso para controlarmos até 30%, passou no Senado até a emenda lá do Álvaro Dias, controlarmos esse juro altíssimo que nós temos e que são altamente danosos para o crescimento da nação. Então, agora, uma vez mais, estamos aí discutindo a questão local da grande metrópole que é São Paulo, cidade que amo, que eu gosto, cidade que nós conhecemos na ponta, né, da sola do sapato, de norte a sul, leste a oeste, as suas demandas, seus problemas. E eu creio que podemos, uma vez mais, contribuir para discussões nesse sentido e levar a bom termo essa grande virada que queremos, que é ganharmos essa campanha e sagrarmos vitoriosos, porque quem vai ganhar é o povo brasileiro e o povo paulistano especialmente, que sabe muito bem que, neste momento, temos que ter um homem com coragem, firme determinação, e eu me coloco à disposição para isso. Bom, perfeito. O seu vice já foi escolhido? Não sei, é Jairo Glickson? Olha, Pedro, não é o nome da escolhido, é o nome em via de ser escolhido, né? Agora, seria chapa pura. Agora, nós estamos aguardando
alguns partidos nos propuseram a vice. E eu estou aguardando esse nome de um outro partido, inclusive de porte médio, que está conversando com a gente. Aliás, são até 2. E eu creio que poderíamos, quem sabe, e o Jairo colaborará conosco de uma forma ou de outra, ele está pronto para tudo. É um correligionário, um companheiro de primeira hora, então isso aí ainda está em discussão. Estamos evoluindo, tá? Tá ótimo. O Bruno Hoffman, fique à vontade. Obrigado, me perdoe se a pergunta for repetitiva, que deu um problema no áudio aqui, eu não ouvi a pergunta do Pedro inteira. Que eu vi no fim, que era sobre o Bolsonaro. O senhor se considera... Há setores que dizem que se lamenta que não há um candidato exatamente com o perfil do Bolsonaro em São Paulo. E o Bolsonaro já deu indicações que não vai apoiar diretamente nenhum candidato em nenhuma cidade brasileira. O senhor quer se apresentar como candidato do Bolsonaro? E outra coisa, o senhor espera o apoio direto dele, o apoio nominal dele à sua candidatura? Não acho. Realmente, você fez uma pergunta pertinente. Até no início dessa matéria, desse programa, nosso querido Pedro colocou como se fosse um fato concreto. Não é. Nós temos, naturalmente, matizes, né? Viés, naturalmente, praticamente os mesmos. Nós defendemos as mesmas causas, como Deus, Pátria, Família, defendemos a economia de mercado, defendemos uma série, né, de proposituras liberais e, no plano moral, os mesmos projetos em matéria de entendemos que a família é o centro de tudo. Mas nem por isso eu posso contar automaticamente com o apoio do Jair. Cabe a ele. Naturalmente, que apenas aguardo, aí é diferente. Uma reciprocidade. Mesmo porque na campanha de 18, nós estivemos juntos. Ele me convidou. Ele me pediu o nome do meu filho, filha, o Geraldo Mourão. E eu creio que acrescentou, sim, à campanha dele a firmeza, a segurança, a condição realmente de demonstrar ao que veio, porque juntou a família militar, né? Juntou todos no Brasil que pensam com patriotismo pelo verde e amarelo. Eu creio que foi muito importante a vinda do Mourão para ser o vice do Jair. Para mim, foi até determinante. Não só importante, como determinante. Então, nem conversei com ele ainda a respeito. Né? Hoje eu tenho a vice-presidente da República, mas também não participo direto da administração. Faço algumas restrições, inclusive algumas linhas comportamentais, questão pessoal, mas não posso deixar de acreditar que ele vai deixar que os seus aliados vão votar no Bruno Covas, não é? Vão votar no Márcio França, vão votar aí no Arthur Mamãe Falei. É muito mais propenso, eu creio, que a nossa linha de conduta vá por um caminho de estarmos juntos uma vez mais. Agora, depende dele, depende da sua atitude de dizer apoio ou não apoio, ou simplesmente deixar as coisas acontecerem. Não posso realmente prever, porque é imprevisível isso aí. É uma tendência, sim. Bom, mas o Mourão, o Geraldo Mourão é o meu filiado. O Mourão, ele certamente vai participar aí do... Não, esse efetivamente, inclusive nós já vamos gravar no dia 5 e dia 6, próximo em setembro, né? Em Brasília, eu e mais 17 pré-candidatos a prefeito de capitais e mais 50 maiores cidades do Brasil. Estamos gravando 2 dias, né, no workshop lá em Brasília, né? Claro, com a pandemia e tudo, em fila, distanciamento, é isso? Filinha, distanciamento, aquela coisinha, né? Vamos até marcar no chão aquele pezinho, né? Mas uma coisa é certa, Hamilton Mourão é PRTB, vai se envolver, porque ele acredita que é importante o partido sair dessa eleição fortalecido. Né? Ele tem pretensões futuras com o partido, eu tenho certeza. É um amigo de primeira hora que veio para cá para ficar. Então, claro, essa força já está garantida e virá no palanque comigo em São Paulo. Célio Egídio. Bom, doutor Levi, ontem tivemos a visita do presidente Jair Bolsonaro
no Hospital Cruz Azul aí da Polícia Militar, né, visitando a viúva de policiais militares que foram vítimas aí de uma ocorrência na semana passada, onde vieram a óbito todos eles. No caso, um deles tinha a esposa grávida, estava por nascer, e ele veio fazer uma visita aí bem inesperada, né? Então, Jair Bolsonaro saiu de Brasília e veio para São Paulo. O governador João Dória, né, fez uma mensagem no Twitter, né, seu secretário também, né? Como é que vai ser o Levi Fidelis prefeito, ou PRTB, na prefeitura de São Paulo, com relação aí aos agentes de segurança, principalmente as guardas municipais, a nossa GCM, ela tem feito um trabalho interessante. Como é que vai ser esse trabalho de valorização da segurança, diante aí do que acenou aí o presidente Jair Bolsonaro na tarde de ontem? Bom, veja bem, cabe ao Estado, ao aparato de segurança, com a sua Polícia Militar, a Polícia Civil, eu sei. A GCM, ela tem atributos pertinentes muito mais à questão patrimonial, não é? Patrimonialista, né? E não a segurança pessoal do munícipe. Eu acho que as relações, ganhando eu a prefeitura, não pode ser distanciado do interesse maior dos nossos munícipes. E, como tal, eu creio que João Dória, mesmo que estamos em pontos antagônicos em muitos dos pontos, não se furtará em dar sequência e continuidade ao trabalho desses convênios que existem com a municipalidade, mas eu também adotarei alguns princípios, eu penso em me sagrando prefeito neste pleito, e que são auxiliares, que são auxílios muito pertinentes para a segurança do município. Quais sejam? Vou dotar as minhas 48 mil ruas com câmeras. Fundamental isso, no mundo que vivemos, mundo que hoje temos, né, com a insegurança de toda a ordem, né, os furtos cada vez mais violentos e, às vezes, a mão armada, matando, assassinando pessoas. Você tem visto, inclusive, que muitas dos flagrantes, né, têm sido feitos até por câmeras individuais. Imagina só se tivéssemos, claro, a cidade toda com câmeras. É importante, temos tecnologia para isso. Número 2, a cidade tem que ser uma cidade mais iluminada. Nós temos que colocar o LED ou qualquer que seja a iluminação pública nas periferias também de São Paulo, mudar todo o sistema de iluminação da cidade, que é decadente. Ninguém prestou atenção nisso, mas existem verbas fabulosas, você pode, inclusive, locar, né, junto a bancos, a instituições financeiras, locação de compra de iluminação. São coisas modernas. Eu acho que nós somos com administrações muito vetustas, muito no passado. O atual prefeito, com devido respeito, e parece que não tem vocação para administrar. Fica naquele casulo ali da nossa prefeitura, e o mundo está aí fora, parece que não tem ele realmente, com devido respeito, vontade para ir e ver e conferir. Eu, aliás, gostaria muito de dizer para vocês que o meu vice-prefeito, eu não terei um vice-prefeito decorativo, gostaria que ele participasse efetivamente da administração da seguinte maneira: meu amigo, senta na cadeira aí e fica você administrando a burocracia, que ela leva muito tempo, ora homem, do alcaide, como dizia o Jânio, né? O alcaide, do prefeito. Eu vou para a rua. Vamos para a rua conferir, ver as demandas, conferir as obras, acompanhar. Você se lembra do Jânio? O Jânio saía até para multar, né? Eu creio que eu tiro o exemplo dos homens que deram certo, foram os melhores prefeitos, como Faria Lima e Jânio Quadros, como Maluf também. Isso aí que eu quero exatamente implementar em São Paulo, uma administração mais chegada ao munícipe, aquele especialmente que contribui. Nós temos a periferia, sim, mas nós temos também os jardins que pagam elevados impostos. Nós temos aqueles que contribuem para que essa cidade seja a cidade que é a locomotiva do Brasil.
Pré-candidato Levi Fidelis. O senhor falou agora em melhorar a iluminação na rua, e isso faz parte também de uma coisa chamada zeladoria. Além da segurança, também é a zeladoria. A zeladoria, geralmente, ela fica a cargo da subprefeitura, né? E como melhorar a zeladoria da cidade? E, caso eleito, por onde irá começar? Pelos jardins ou pela periferia? Boa pergunta. Bom, tudo existe na vida chamadas prioridades e foco. Duas coisas fundamentais para que a gente alcance o objetivo, não é? Temos que ter foco e prioridade. Vamos verificar por onde começar. Ainda não sentei na cadeira, mas uma coisa eu te digo. Vamos zelar pelo que já existe. Daqui a pouquinho vem a construção. E nós temos que começar pelo centro da cidade. No meu modesto entender e entendimento, São Paulo está totalmente abandonada. Para começar, eu vou fazer, Pedro, um projeto do novo Centro Administrativo de São Paulo. Não vão somente cuidar do que já existe, Teatro Municipal, nossos museus, né? Nossos prédios públicos tradicionais, não é? A cidade limpa, mais limpa de verdade, não é suja. Mas, olha, São Paulo, se não voltarmos a ter o centro da cidade com condições de habitabilidade, é impossível nós dizermos que estamos na maior metrópole do Brasil e da América Latina. Aquela região da Cracolândia, por exemplo, a minha ideia ela é fazer o que Jânio queria, inclusive. Não sei se vocês se lembram, ele queria montar ali em 85 um chamado Shopping da Informática, porque São Paulo consiste, a Rua Santa Ifigênia, o maior polo de desenvolvimento de informática do Brasil e da América Latina. Questão de internet, computadores, é tudo ali. Som, vídeo, pelo amor de Deus. Mas como você frequenta aquela região? É impossível. Nós temos que estar ali, honestamente, derrubar tudo. Realmente, ali é terra do ninguém hoje. Nós temos que dar àqueles que ali estão e habitam as ruas, né, sem destino, nós temos que dar a eles o que necessito, que é clínicas, né, na Cracolândia, clínicas e interná-las para dar o tratamento condigno a que possam reencontrar a sua vida, sua verdadeira vida, que seria a vida profissional, pessoal, artística, familiar. E naquele lugar eu vou, então, reconstruir a minha ideia, meu projeto, o novo Paço Municipal, com as secretarias do lado, todas elas. Hoje em dia estão todas espalhadas essas secretarias. Se você tem a questão, não é, de educação, você vai num lugar, você tem depois uma demanda, não é? No campo de engenharia, você tem que dirigir a outro órgão em outro lugar, pagar impostos em outro. Então, nós vamos concentrar um centro administrativo ali próximo à luz, né? Naqueles limites, né? Da Santa Ifigênia para dentro, e São Paulo se revigorará. São Paulo será uma nova cidade. Nós vamos dar incentivos aqui, repovoemos a cidade também. Vamos fazer que São Paulo volte a ser aquela cidade antigamente vibrante. São Paulo necessita disso. E eu não vejo nenhum candidato com proposições e proposituras nesse sentido. Vejo questões repetitivas, falaram que vão fazer isso ou aquilo, não é? Mas não vejo algo com consistência. Eu tenho certeza absoluta que nessa questão de zeladoria encontraríamos campo fértil para não apenas cuidar da cidade, mas refazermos aquele centro da cidade, zelar pelo destino da nossa grande e querida metrópole que nós tanto amamos. O Bruno Hoffmann. Pré-candidato, o Aliança pelo Brasil, o partido que o presidente pretende criar, não foi criado a tempo dessas eleições municipais. E, segundo o UOL, uma matéria de 3, 4 dias atrás, muitos bolsonaristas migraram, que estavam sem partido, né, foram para o PRTB. O senhor acredita que o partido vai ter muitos vereadores, vai conseguir uma bancada relevante na Câmara nessas eleições? Desculpa, só emendando aí também a pergunta do Bruno Hoffmann, também o xará dele.
O Bruno Zambelli, né, que é o irmão da Carla Zambelli, parece que também já foi para o PRTB aí e pretende também uma cadeira ali, né? Ele vai meio na esteira da Carla Zambelli, que é uma das mais ferrenhas aí, defensoras aí do Bolsonaro. Verdade, é verdade. Tanto ele também, nós temos aqui também que fazem parte aqui desse movimento aí, todo que dizem bolsonaristas, mas para mim são todos, nós somos conservadores, nós somos, acima de tudo, transformadores, sem ser transformistas, né? Transformadores do Brasil. Somos conservadores, muitas vezes, na essência patrimonial, família, né? Questões morais, mas somos, acima de tudo, transformadores. Eu, pelo menos, assim me sinto, porque não é só que a questão de modernidade do aerotrem, muitas vezes as pessoas falam, aerotrem não, aerotrem é ponto apenas de referência, né, no passado, de que exatamente está construído aí hoje com muito sucesso. Nós já temos uma linha feita, outra já a caminho. Mas o Bruno e ele, como outros mais, vieram para cá o Sérgio Lima, veio para cá a Clau, veio para cá, sim, não podia esquecer, gente, que aqui nós temos 37, a gente queria falar, dos 87, 37, basicamente, são inscritos do Aliança ou PSL. Esses nomes vieram para cá porque sentiram que o PRTB, por ser um partido da direita, um partido que pensa com as ideias transformadoras, né, que nós queremos que seja e nós incorporamos aquela linha de pensamento que, pelo menos, é o que deu a chapa Bolsonaro-Mourão a vitória. E era natural, né? Porque não conseguindo eles o intento de fazer um partido para disputarem, o PRTB se colocou na linha como a melhor opção. Eu os recebi. Você sabe quando tem aquela questão, não é, o Célio, o Bruno, quando o casal se separa, né? Eu sempre digo o seguinte, o papai e mamãe brigaram, os filhos vão para onde? Ou para casa do vovô ou para casa do titio, né? Eu sou o titio, tudo bem. Vovô não sou, eu tenho 68, também sou vovô. Mas aqui eu tenho dinâmica, eu sou jovem. Então os moleques vieram para cá, né? Amigos, todos viram em mim, naturalmente, uma cobertura que poderia um dos seus sonhos, dos seus projetos, e eu acolhi com muito prazer. Eu acho que aqui, realmente, nós conseguimos fazer um grupo maravilhoso. Veja bem, gente de bom voto, hein? Nós temos aqui gente com possibilidade de ter 40, 50 mil votos, uma meia dúzia. A possibilidade que eu fiz aqui, um cálculo, que sagrando-me prefeito ou não, mas o voto consistente, nós colocando as coisas assim no devido lugar, com o pé no chão. Coloque aí 80 pessoas na faixa de 3 a 4 mil votos, nós já temos aí eleitos no mínimo 3, para começar. Pessoas mais otimistas, eu sempre corto pela metade, almejo chegarmos aí em torno de... Caiu. Oi, eu acho que caiu. Sério? Caiu. Acho que teve um probleminha. Bruno, tá me ouvindo? Tô ouvindo normalmente. A imagem dele aqui caiu também. Caiu. Aqui também caiu. Já deve estar voltando aí. Já deve estar voltando. Bom, mas ele está respondendo essa pergunta, Bruno? Respondeu. Eu gostei do que ele falou, eu sou a casa do titio. Eu também gostei. Nesse tempo de pandemia, né? Não se pode mais ir para casa do vovô, vai para casa do titio. Sim. Dos conservadores sem partido nesse momento para as eleições de 2020. Será que está acontecendo, hein? Bom, vamos entrar então num pequeno intervalo, voltamos logo em seguida, vamos tentar restabelecer aí o contato com o pré-candidato Levi Fidelli. E vamos entrar no pequeno intervalo, Serginho, Gerson, vamos lá. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil.
Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor, a aplicação e o saque são fáceis e a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense duas vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim, poupe no Sicredi. O sistema de ensino Objetivo tem mais de 50 anos presente no ensino dos filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular. E foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Matricule seu filho em uma das unidades do Colégio Objetivo. Acesse o Objetivo perto de você.com.br. Colégio Objetivo, educação de qualidade. Em toda a caminhada, há sempre um objetivo. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal. Assessoria em administração de pessoal. Legalização de empresa. Declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica. Licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523, 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Bom, e agora, retornando aqui no Metrópole em Foco, agora sim, restabelecemos novamente o sinal aqui com o pré-candidato Levi Fidelli. É bom lembrar que isso aqui, nós estamos ainda nos adaptando a esse novo normal, né? Como era tudo presencial e agora nós estamos no novo normal. Eu acho que até respondeu a pergunta do Bruno Hoffman, eu vou passar a pergunta aqui também para o Célio Egídio. Bom, doutor Levi, pré-candidato, né? Eu queria uma opinião aí, tanto do senhor pela experiência política, né, na cidade de São Paulo, conhecedor, com esse viés hoje do PRTB, a chegada de um grande número de afiliados, aí daí esses estão visitando a casa do tio, achei interessante essa colocação. A questão da pandemia, né, o que o senhor consegue compreender o que aconteceu conosco aqui, principalmente na cidade de São Paulo, onde tivemos um número de mortes elevado, onde nós tivemos um belo dia a diminuição do número de coletivos, depois nós colocamos um bloqueio para as pessoas nas ruas, depois criamos um rodízio 24 horas e criamos hospital de campanha na região sudoeste, mas a grande população está lá na zona sul e na zona leste. O que você me diz sobre a gestão da pandemia na cidade de São Paulo? Meu caro Célio Egídio, você como experiente da vida, nosso Bruno, repórter ativo do dia a dia, não é? Pedro, e rádio ouvintes. Eu sei que muitos vão dizer assim, é fácil falar agora que já aconteceu o pior. Qualquer um iria dizer, pô, você está falando óbvio. Mas, no meu caso, não. Eu tenho lives que realizo há muito tempo, desde março. Eu venho dizendo, não é, que estamos errando, não tendo estratégia, uma macroestratégia para esse enfrentamento de uma pandemia que já se conhecia há tempo. Por exemplo, para começar, coisa tão simples,
que, em muitas partes do mundo, vou dar um exemplo, Hong Kong, poderia adotar a limpeza, a sanitização ou higienização de toda a cidade. Não fizemos. Podemos colocar carros asperjando detergentes na cidade todinha, nas ruas e vielas. Isso não é tão caro. Poderiam ter feito isso, especialmente na região de concentração de pessoas, como rodoviárias, não é? Estações de metrô, não é? Tudo poderia ter, essas medidas deveriam ter sido tomadas, porque fazem parte para que possamos eliminar essa pandemia, são as questões de higiene e limpeza. Outra coisa, nem o Estado, nem a municipalidade, mesmo com tanto recurso que tiveram em mãos, não facilitaram, por exemplo, né, a que as pessoas pudessem ter acesso a produtos de higiene e limpeza. Poderia o Estado abrir mão de impostos para baixar os preços, os custos, né, de álcool gel, produtos de limpeza de toda a ordem. Isso eu digo em cima. Muito bem. Quanto a essa questão, também que não tomaram cuidado e cautela de não colocarmos adequadamente os hospitais com as condições de acolher nessa pandemia mais enfermos, é outro erro estratégico. Se viu que os hospitais de campanha pouca serventia tiveram, gastaram uma fortuna. 2 dos hospitais que aqui fizeram, o Covas e o Dória, que eu chamo carinhosamente de Doritos e Covitos, ambos iam todos os dias apavorando a população para só ficarem contando mortos, apavorando a população. Por que não fizeram, por exemplo, como em muitos países, no pós-pandemia da Europa, já poderia ter adotado aqui, eu já também falava em março. Vamos, em vez de colocar as pessoas como ratos em casa, escondidos, vamos colocá-los para trabalhar em turnos, para evitar a aglomeração. E, então, de manhã, por exemplo, se uma empresa tem 5 funcionários, 3 trabalhariam de manhã, 2 à tarde. Indústrias, se fosse o caso, 2 ou 3 turnos. Uma fábrica com 100 funcionários, coloca 33 de 6 a meio-dia, meio-dia às 18. São medidas que não se tomaram, né? Por que não? Então, não paramos as fábricas, não teria esse lockdown doido, ficaríamos funcionando apenas em espacejamento e não simplesmente parados. Funcionaríamos. Por que não tomar essa atitude sadia, inteligente? Porque a economia está vinculada à vida, a vida é economia, sim. Você morre também se não puder trabalhar, você morre também se você não puder comer, e morre também o seu bolso se você não puder produzir, não poder pagar suas contas. Então, faltou o quê? Estratégia. Os gastos também realizados e feitos foram terrivelmente caros. Ficaram batendo cabeça soldados, comprando respiradores lá fora, né, com preços superfaturados, entregaram para a empresa de distribuição, em vez do Estado agir diretamente, Estado a Estado, subcontrataram terceiros. E aí você está vendo agora o Ministério Público entrando com ações contra um e outro, Doritos e Covitos, essa dupla da mortalidade, dupla dinâmica da morte. Só sabe quando está morto. Eu, honestamente, acho que erraram, né? Erraram muito por não perceberem que poderiam seguir até, não estou dizendo que o Jair está certo, o Jair está errado, mas o assodamento foi muito mal feito. Veja bem, a crise que lá atrás tivemos de energia, vários anos atrás, quando do Fernando Henrique, foi o melhor exemplo. Criou-se imediatamente o gabinete de crise, mas imediato. Né? Tomaram-se decisões maduras, pertinentes, buscaram-se alternativas. Olha, vamos então não ter energia hidrelétrica, então vamos imediatamente construir as termoelétricas.
Então, o Brasil, por exemplo, poderia muito bem, eu digo Brasil, porque o Estado também poderia, em vez de ficar fabricando gasolina e açúcar, vão produzir mais álcool gel, né? Determinadas empresas darem prioridades e elas iriam ter um preço do álcool gel, em vez de estar 1 litro, R$26, como estavam cobrando. Não sei se ainda está esse preço ainda, mas baixou bem, já veio para 9. Tinha que ser 50 centavos, meu amigo. É melhor subsidiar e dar ao povo a condição de todo mundo ter acesso, né, a produto de limpeza e higiene, do que permanecer o preço lá em cima sem acessibilidade. Outra coisa, indústria de confecção nossa, em vez de ficar comprando máscara da China, produzisse aqui, porque o povo buscou a solução. A favela do Paraisópolis é o melhor exemplo. Lá, imediatamente, as mulheres colocaram na condição, né, de preparar as nossas máscaras, né, feitas de pano, e fabricaram lá milhares e milhares, e depois o próprio Estado passou a requerer e a comprar. Então, tudo isso aí, tiram logo isso aí, são erros cometidos de falta de estratégia. E onde é que está o tal do Acelera São Paulo? Sou gestor, parece que foi uma congestão, né? O senhor governador, toda vez que eu olhava, eu lembrava de uma congestão. Sou gestor. Gestor parece para mim uma congestora, congestão. A coisa toda misturada, atabalhoada. E não pode se culpar, honestamente, o governo federal por isso. O Jair Bolsonaro, por determinação do Supremo Tribunal, deu e entregou todos os recursos pedidos, exigidos, porque o Supremo falou, não haja aí, não entre aí, e o Estado e os municípios passaram a, naturalmente, se capacitarem desse recurso. Agora, na hora de baixar o ICMS, o governo não baixou, nós da prefeitura flexibilizar certas situações, não. E só para concluir a linha de raciocínio, você vê bem essa batida de cabeça do atual prefeito, né, quando dessa questão dos ônibus, né, proibir carros em certos dias, em vez de liberá-los, e fez lockdown de carros e colocou ônibus, mas menos ônibus. O certo seria o quê? Dobrar a capacidade da frota. Menos pessoas nos ônibus, ampliar a frota dos ônibus e incentivar que isso pudesse acontecer. Então, você vê que são pessoas despreparadas, não conhecem o funcionamento de metrópole no mundo, não conhecem engenharia de trânsito, não têm sensibilidade social, equipe realmente que tomou decisões assodadas, bateram cabeça, e eu creio que no futuro, espero que não tenhamos uma nova crise como essa, seja ela qual seja, primeira coisa que se faz, vamos chamar quem entende de cada segmento, liderado pelo prefeito ou pelo governador, mas sem apavorar a população. Porque quando você nota um líder, né, estressado, nervoso, brigando, né, desconcentrando as pessoas, dividindo, esse não é um bom líder. O líder é aquele que consegue contemporizar, acolher, ouvir, não é? E ter foco nas suas ações. É isso que nós pretendemos fazer. Bom, pré-candidato Levi Fidelis, tocou num assunto aí, que seria até minha próxima pergunta aqui. O senhor falou aí sobre a comunidade de Heliópolis, de Paraisópolis. Vou deixar também a de Heliópolis, enfim, né? São as duas maiores, vamos dizer, vou voltar até no politicamente incorreto, as duas maiores favelas de São Paulo, né? Mas nós temos aí várias e várias outras comunidades. Durante o mês de maio e junho, nós chegamos a entrevistar aqui perto de 35 lideranças de periferia, lideranças de comunidade. E todos eles foram unânimes em falar que as periferias foram relegadas a segundo plano e até esquecidas. E o senhor falou aí numa coisa que nós pregamos aqui também, né? Levar esses projetos, no momento que, como Paraisópolis, Heliópolis, começaram as costureiras ali, né, da comunidade, começaram a fabricar as máscaras, isso também acabou gerando um emprego e renda naquele momento em que eles estavam mais suscetíveis, né?
o que o senhor pretende fazer, né, nesse momento aí, sendo eleito, para levar emprego e renda para essas comunidades, sabendo que são as que estão mais vulneráveis no momento, né? Tanto é que os próprios números mostram que o maior número de pessoas infectadas e o maior número de óbitos hoje concentra-se na periferia, justamente porque depende de transporte público lotado para ir ao trabalho, perde-se tempo, bom, uma série de coisas, fica muito mais exposto. E depois, quando chega em casa, ele leva o vírus desse novo coronavírus também. Nessas comunidades, eles estão trabalhando, estão pensando em criar cooperativas, tá? As cooperativas. O senhor é a favor, o senhor vai incentivar esse tipo de trabalho, vai levar esse modelo de trabalho como cooperativas vai incentivar para levar às comunidades e dar incentivos fiscais, talvez, para as empresas de comércio e serviço que possam se instalar mais na periferia e assim evitar, né, dar um pouco mais de condição de vida e melhoria aí na qualidade de vida das pessoas que moram nesses bairros mais afastados do centro? Querido Pedro, amigo, você já me perguntou respondendo praticamente. Ele até lhe agradeço a colaboração e contribuição efetiva na sua pergunta-resposta. Você realmente está me dando aqui uma bola para chutar o pênalti e sem goleiro. Tão boa que é a pergunta e quase que a resposta. Você sabe que essa pandemia entrou primeiro pelos aeroportos, né? Vou dar um caso aqui, olha, concreto. Dia 20 de fevereiro, eu retornava de alguns dias que eu passei em Santa Catarina com a família e foi exatamente, já estava instalado no Brasil esse estresse todo, e lá em Santa Catarina eu já não encontrava máscaras, porque os paulistas que lá passavam nos balneários alguns dias de férias ou de carnaval, já estavam apavorados comprando máscara. As farmácias já não tinha mais máscaras, né? Então, eu já trouxe umas 30 de lá, consegui ele, como de lá no câmbio negro, 30. Então, você vê bem que já se conhecia dessa história toda aí, dessa pandemia, há mais tempo. Acho que o governador e outros estão até acusando-os de já saberem, e, ao contrário, incentivaram. Porque é maior carnaval da história de São Paulo, Salvador, Rio, aquela coisa toda. Muito bem. A OMS também dizia que nem pandemia era. Estavam todos eles, né, equivocados, como vimos logo a seguir. Então, nos tomou iniciativas corretas e preventivas. Então, um erro crasso para começar. Outra coisa, chegando em São Paulo, fui diretamente para Brasília. Chegando lá, por recomendação de uma pessoa amiga, eu falei com o secretário-geral, que agora está aqui em São Paulo, do Ministério da Saúde, o Wanderson, me lembro muito bem desse nome, que está aqui agora com Dória. Liguei para ele, falei com ele 2 vezes ao telefone, falei, Wanderson, não seria interessante, eu estava com a pessoa do meu lado que realmente entende pandemia, já trabalhou na ONU, só me preserva o direito de falar o nome dele, e ele falou, Fidelis, o Brasil tem que fechar imediatamente os aeroportos ou sanitizá-los, tá? Passar todo mundo em revista que chegue, né? Ver a temperatura, tem como, as câmaras que detectam quem está com febre, sanitizar os aeroportos, todos os aviões têm que ser limpos, os filtros dos aviões, os filtros dos ar-condicionados dos aviões, as mesinhas que são locais de altíssima infestação pelas mãos das pessoas, os banheiros. Então, o vírus está chegando no Brasil pela classe média e classe alta. Primeiro porque a hora que chegar na classe menos favorecida, chegar na periferia, aí vira pandemia. Dia
20, 25, mais ou menos, de fevereiro, eu já estava alertando, no tempo do Mandetta. E cadê o senhor Zé Ruela Mandetta? Fez o quê? O Wanderson tomou esse Fidel, nós vamos ver como fazer. Eu falei, amigo, por favor, preste atenção. Leve não só esse alerta, já que você comanda essa questão de pandemia, mas veja bem este alerta de um sanitarista americano, que está aqui no Brasil. Me alertou que primeiro feche os aeroportos, ou se não puder fechá-los aos pouquinhos, graduando, limpem os aeroportos, limpem os aviões, ainda ficam funcionando 30 dias a mais com qualquer avião. Chegou a um ponto de ter uma brasileira, uma certa vez, chegou exatamente da Itália, e fez um vídeo e falou, gente, que vergonha o nosso país, estou decepcionada, porque lá, que é o centro, é Bérgamo, né? Estão vindo para cá mais de 150 brasileiros, diretamente de Bérgamo, nós morávamos lá, chegamos no Brasil, você encontrou o aeroporto, olha, sem ninguém tirou temperatura, ninguém falou nada, ninguém inventou nada, ninguém veio com nada por escrito, cuidado nenhum, então nós demos tempo para o vírus se instalar aqui. Isso você veja a culpabilidade. A culpabilidade lá em cima que veio descendo. Veio de governo federal, desceu para estadual, chegou à municipalidade. Ora, eles não são os bonzões? Não entendem de tudo? Por que não tomaram as medidas preventivas ato contínuo? Teria reduzido muito a rapidez com que se alastrou o vírus no Brasil. Medidas apenas praticamente disciplinadoras. Não estou dizendo nem que resolvia o problema, mas levava mais tempo para o vírus se instalar e se esparramar. Nós levamos depois quase 30 dias ou mais para que o vírus chegasse nos estados, você se lembra? Estado tal, 3 estados que tem focos. Não, são 10 estados, então 20 estados. Até chegar aos 27, levamos quase 60 dias. Então, essa dormida de touca, esse bate-cabeça irresponsável ocorreu em todos os 3 níveis, dos quais eu, como homem de visão, que conheço 43 países no mundo, conheço como a coisa funciona. Primeiro, os aeroportos. Toma-se cuidado, que exatamente são pontos de conexão, né? O primeiro contato, naturalmente, de grande população que circula é via avião. Depois, até chegar no povo de periferia, aí teríamos também o caso do prefeito. Deixou a população toda nos ônibus cheios, lotados, apavorados. Depois vem a máscara só no final. Por que não pensaram com antecedência? Essa falta de previsibilidade, né, dos entes federativos, seja a União, o Estado e o município, é que provocou, hoje você está vendo, 100 mil mortos ou mais ultrapassando essa barreira. Foram lenientes. E aqui em São Paulo, maior metrópole do Brasil, das maiores do mundo, também ficaram colocando as pessoas em casa, apavorando todo mundo, em vez de sanitizar a cidade. Em vez de dar, eu falei, essas pré-condições, dividir o turno das pessoas. Eu o tempo todo falei, gente, se eu tivesse uma indústria, eu faria 3 turnos, ou 4, se for o caso. Mas não parava a minha empresa. Não parava. Amigão, você vai trabalhar à noite ou de madrugada, você vai receber um bônus, mas vai trabalhar. Distanciado, 3 metros um do outro. Vamos supor que eu tenho indústria aí, tá certo, sei lá, metalúrgica. Eu colocava um aqui, passava outro, não teria naquele torno mecânico, ia para outro. Mas não deixar de trabalhar, não deixar de dar emprego, que gerou, você viu bem, teve um ponto aí, me parece que março, abril, que as fábricas brasileiras de automóveis não produziram um carro sequer. Olha que prejuízo incalculável. Não é? E o Estado federativo agora tem que arcar com tudo, com o prejuízo por não ter crescimento e, especialmente agora, pelo prejuízo de não ter arrecadação. Quem pode? Quem suporta isso? Você, além de não crescer, ainda tem que pagar o prejuízo. Bom, olha, eu vou passar um rombo nas contas fabuloso. Fabuloso. Por isso também, desculpe até sair um pouco, desfocar um pouco, eu sou favorável, mas isso é para São Paulo também, a que o Brasil lance mão das suas reservas. Nós temos lá fora 400 bilhões, 380, para ser mais preciso, de dólares de reservas aplicadas no FED. Não é? São multiplicadas a 5,5 hoje,
seriam em torno de 2 trilhões de reais. De reais, gente, 2 trilhões. Nós poderíamos muito bem, como fizeram os americanos lá na Alemanha pós-guerra, trazemos esse recurso para o Brasil, pelo menos a metade disso, 1 trilhão, que estão aplicados a menos que 1% de juro ao ano. Não faz sentido esse dinheiro estar parado, aplicado em bancos terceiros, para apenas servir de garantia para banqueiros. Banqueiros que não perdem nunca, nem na crise. Eu sempre fui favorável a trazermos esse recurso, colocarmos no Banco BNDES e fazemos o quê? Reemprestarmos às empresas, às indústrias, todas as empresas teriam acesso para pagarmos em 20, 30 anos, com juros de JBS, 1% ao ano, amigo. Juros de Odebrecht. Mas aí a gente já está fugindo quer e precisa. O senhor claro, você está falando isso é aí correto. Incidência. Quem não quer? Quem não quer pegar 20 anos, 30 anos, o empréstimo para a sua empresa que está quebrando, está 3 meses sem faturar, eu pego aí, sei lá, R$1 milhão, tá, vou reconstituir a nossa empresa, a nossa indústria, temos emprego imediatamente, voltar a funcionar o Brasil e está lá parado. 2 bilhões de reais. Pré-candidato, eu vou ter que cortar o senhor agora só um minutinho, porque eu tenho que passar a pergunta para o Bruno. Mas, depois eu faço a pergunta, a minha outra pergunta. Bruno, fica à vontade. Por favor, pré-candidato, eu queria saber, o Brasil teve, desde o início da pandemia, 3 ministros da saúde. Eu queria saber se o senhor tem também alguma crítica ao presidente Bolsonaro na condução da crise e qual é a sua opinião sobre o incentivo do uso da cloroquina, por favor. Falo com todo prazer. Eu tenho realmente noção exata da responsabilidade, mas tenho também do impedimento dele ter exercido na plenitude a presidente da República, impedido que foi logo no início, logo após aqueles entreveros tidos naquele momento, brigando com governadores e vice-versa. Não foi um bom exemplo de todos, inclusive, não quero nem dizer a ele, onde logo a seguir o Supremo tomou aquela fatídica decisão de outorgar aos municípios e estados toda a ação, né, nesse sentido. E, para mim, houve aí não apenas um erro como grande por parte do Supremo, tá? Eu penso assim, mesmo porque também tivemos, neste momento, um grande risco institucional da quebra do Pacto Federativo, onde sabemos que o Estado, a União, os municípios, né, entre si, tem essa relação íntima, federativa, sim, porém, cada um na sua autonomia. Num caso como esse, que é genérico, que é pandêmico, cabe à União não apenas orientar, mas gestionar, não apenas delegar para terceiros e quartos, no caso, o Supremo mandou que o Estado e o município fizesse, e você viu que foram recursos para o país todo, e ninguém resolveu, e agora estou acusando o Jair Bolsonaro. Não, pode ser que o método, a forma como ele usava, o seu estilo pessoal, pode não ter sido, honesto, sinceramente, o ideal numa crise dessa, onde se esperava a concordância, o entendimento, não é? Digamos, a busca de soluções conjuntas, tudo bem. Agora, você simplesmente tira deste aqui e outorga a quem não tinha nem a capacidade de gestão, tanto quanto ele quanto o outro, nós fizemos o quê? Nós podemos voltar até, inclusive, você viu, os militares ficaram apavorados, uma quebra de pacto federativo, voltar até uma crise adicional, padrão 1932, que levou exatamente à Revolução Constitucionalista no Brasil. Daqui a pouquinho nós tínhamos São Paulo como outro país, né, lá, o Nordeste focou-se todo lá, naquele consórcio lá dos governadores do Nordeste, cada um buscou a sua solução, um foi para a China, o outro não sei o quê, o Arthur Virgílio reclamou, né, com o mercado comum europeu, reclamou até com o Papa, todo mundo meteu a pau, é a mesma coisa quando briga um casal,
Aí vem o Titi meter a colher lá também, e todo mundo. Virou a zorra. O país demonstrou imaturidade. Faltou, como diz o outro, honestamente, um Ulisses, sei lá, um homem cordato aí, nem vou dar nome, mas um unificador. Faltou serenidade para que pudéssemos ultrapassar essa crise com realmente minorando essa circunstância. Mas, no início, nessa questão de outorgar, tirar do poder central essa possibilidade de intervir de maneira focal, colaborando, mas não outorgando, fracionando o poder, você viu o que é. A mesma coisa numa guerra. Se Napoleão tivesse as tropas divididas, não chegaria a ser Napoleão. Não é? Ele concentrava as tropas, focava e vencia as batalhas. Para mim, faltou exatamente isso. Célio Egídio. Célio? Microfone certo. Está aberto aí? Sim, ok. Ok. Pré-candidato Levi Fidelis, né? Vamos ativar um tema que você ficou muito conhecido, né? Até folclórico na nossa cidade, que é o nosso aerotrem, né? Parece que o PSDB tentou aí criar o aerotrem lá na zona sudoeste, ou melhor, na zona sudeste da cidade, e nem saiu dos trilhos, e quase que realmente voou, né? Virou um aéreo, que quase que tivemos um acidente grave. Sobre mobilidade urbana, pré-candidato, quais seriam as soluções que poderia dar para a nossa cidade, aí, diante aí de um problema pandêmico que nós temos hoje, a possibilidade de muitas pessoas começarem a trabalhar aí home office, essa mudança que teremos aí no período pós-pandemia? Quais seriam as soluções para a nossa mobilidade urbana? Olha, no meu programa de governo, eu apresentei, ainda em 2008, um estudo, um trabalho, que, aliás, até peço desculpas ao nosso Pedro, não complementei lá aquela pergunta dele, devido a que ele saiu do ar. Pedro, não só faria as cooperativas, como também o meu plano é descentralizar São Paulo. Como? Levando para a periferia, exatamente nos limites da cidade, incentivando aqui os supermercados, hipermercados grandes, especialmente. Por exemplo, eu moro aqui no Campo Belo, nós temos aqui um hipermercado chamado Extra. Entram adentro aquele supermercado em torno de 10 a 12, 15 mil carros dia. Cheio, tem hora lá que tem filas incríveis, atrapalha todo o trânsito regional, praticamente ali das avenidas do entorno, né, entre os quais a própria 23, que ali passa ali no aeroporto de Congonhas. Então, qual a minha ideia? Os extras da vida, os grandes hipermercados, eu não deixaria mais que ficassem dentro da cidade em si. Seria um mini mercado, tudo bem. Todos eles iriam para a periferia, onde aí sim o trabalhador, em vez de ter que se deslocar para o centro, né, ou para os jardins, ele ficaria onde ele mora, ali ele trabalharia. Isso é uma forma muito eficaz de termos a cidade desconcentrada. Não é? Claro que isso aí demandaria uma projeção de tempo para essas mudanças. Mas não faz sentido, por exemplo, fui eu que dei a ideia da CEAGESP não funcionar onde está. Eu fiz um estudo na campanha Ultra, eu creio que é 2012, eu também saí candidato a prefeito, onde a CEAGESP, ali adentro, entre 20 a 25 mil caminhões de madrugada, fazer com que o Cebolão e região todos se concentrem, né, tem os engarrafamentos incomensuráveis. Daí a minha ideia de colocar na periferia, no Rodoanel. Estão levando para Perus. Ideia do Levi Fidelis. Você está vendo como é que a gente passa a campanha, o pessoal copia? Ideias originais, né? Eu posso não ter ganhado, mas a ideia ganhou. Eu tiraria também, não é, a rodoviária do Tietê, onde está. Por quê? São ônibus do país inteiro que adentram aquela região ali, não é? De Vila Maria, Vila Guilherme, Tietê, tudo ali também entram ali na rodoviária, concentrando mais trânsito de novo ali, porque São Paulo foi pequena no passado, hoje é uma megalópole,
Então, nós temos chamados centros concentradores, né, de tráfego e trânsito. É necessário pensar a São Paulo como um todo, não é? Outra coisa, eu colocaria essa rodovia do Tietê também no Rodoanel, e as pessoas teriam para lá um trânsito ou de vans para o centro, até de graça, ou o aerotrem chegaria rápido, que é fácil de fazer. Né? E respondendo essa questão do aerotrem, que é o monotrilho, o aerotrem, o mesmo nome, a mesma coisa, ele é um sistema muito bom e eficaz de qualquer parte do mundo. Ocorre que aqui em São Paulo, eles fizeram superdimensionado. O aerotrem é para 70, 80 mil pessoas dia, fizeram para 500 mil pessoas a 1 milhão dia. Então, tem que fazer obras gigantescas. Quem fez isso aqui projetou como se fosse um metrô de superfície. Não é. Ele é um complemento, ele é intermediário. Ele fica entre o ônibus, o BRT, e o metrô. Ele exatamente tem esta função. Como ele não entende, só sabe copiar, nem copiar, copiam mal. Aí dá esse desastre, você está vendo dessa construção aqui da Zona Sul, que não termina, começou com 2 bilhões de reais e não chegou, não terminou, ainda está em 6. Criminoso fizeram. Fizeram um verdadeiro minhocão aqui. São pilastras finas, de 6 metros de altura, né? Um pouco mais forte, naturalmente, que 2, 3 vezes mais que uma pilastra, um poste de luz, mas feito de aço. Você faz pré-moldados fora, traz e implementa. Tudo isso errado, tudo mal feito, feito de maneira assodada e para as empreiteiras ganhar dinheiro. Tanto assim que a empreiteira que fez quebrou, porque também ela ganhou de compensação criminosa na linha 5 para fazer e denunciou o governo Serra. Daí ele está, inclusive, aí comprometido nessa questão da justiça. Então, você veja bem que São Paulo continua com os mesmos vícios do passado. Nada bem planejado, nada feito de maneira transparente, né, com lucidez, e sim de maneira assodada para ganhar dinheiro para a próxima campanha, e assim vamos eternizando, especialmente os tucanos no poder, que não querem deixar o osso de jeito nenhum. Eu creio que o povo cansou desse tipo de governo, desse tipo de gestão, e vai agora optar pelo moderno, pelo racional. Eu acho que eu me encontro exatamente nesta linha, pela experiência, maturidade, né? Pela forma de tratarmos a coisa pública. Nós nunca tivemos na vida nada que nos desabonasse. Estou preparado para ganhar em São Paulo. Estou preparado só para disputar, não. Para ganhar e mostrar efetivamente que dá para se fazer com a coisa pública, com honestidade, mas com eficiência, o que temos que fazer e obrigação fazer. Bom, o pré-candidato Levi Fidelis, pela sua explanação aí, quando falou de supermercado, e agora falando aí sobre essa linha ouro, né, do monotrilho aí, eu acredito que da sua janela o senhor consiga ver as obras do monotrilho, né? Esse minhocão a céu aberto aqui, não é o que eu queria. Será que eu conheço um pouco a região, né? Eu já mais ou menos estou me localizando onde é que o senhor mora. Agora só falta bater na sua porta. Se é que eu... O pessoal ainda fala, olha o trem do Levi. Rapaz, vira a cara, fala, pô, não é bem isso não, cara. Pô. Ele fica vislumbrando. Eu tenho que engolir essa, né, pô? É a minha ideia, é a minha criatura, mas pô, muito mal aproveitada, muito mal feita, decepcionante, lamentável. Bom, e aí o senhor falou, aí colocou aí, quando foi também candidato à Prefeitura de São Paulo, em 2012, né? Ó, quando o senhor foi ainda era pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, mas era 2011, né? Ainda não tinha... 2010. 2010, né? A Prefeitura de São Paulo... A Prefeitura de 2011, você está certo, perdão. Para 2012, está certo, perdão. Foi 2012. Mas em 2011 ainda era pré-candidato, é lógico. Mesmo que o senhor soubesse que queria ser o candidato do partido, mas pela legislação nós temos que aguardar a convenção, como é o caso agora também. Não, está tudo em ordem. Mas naquela época o senhor falou uma coisa que se tornou polêmica. Né? Eu gostaria o senhor, como candidato, o senhor falou naquela época, e saiu no Band UOL Notícias, que o senhor iria
acabar com todas aquelas marchas que tem aqui em São Paulo. Inclusive, o senhor falou aí sobre a parada gay. Gostaria de saber o seguinte, como assumindo a prefeitura, ganhando as eleições e assumindo a prefeitura, essas marchas que acontecem em São Paulo, que é o caso da marcha gay, da parada gay, a marcha para Jesus, o próprio carnaval, os blocos, como é que o senhor agiria como prefeito se o senhor iria acabar com isso ou levaria essas marchas para outros lugares? Pedro, nós vivemos agora uma nova era, não é? As ideias se aperfeiçoam, muitas vezes até mudam. Eu penso o seguinte, né? Primeiro, nunca discriminei ninguém. Sempre coloquei a seguinte pauta: cada um faça o que quer da sua vida, do seu corpo, desde que respeite a Constituição Federal, que o seu direito termina quando começa o meu e vice-versa. Uma questão de logística, eu coloquei à época que o ideal e o correto seria o que desfiles de outras pautas referente a manifestações poderiam ser muito feitas, realizadas em locais mais adequados. Não quero aqui de cara ficar antipatizar, dizendo que vou proibir A, proibir B. Não é a minha. Mas eu creio que nós temos como fazê-los, ou seja, fazer essas autorizações para locais a serem pré-determinados. Mas vamos aí discutir um pouco mais com a sociedade. Vamos começar a fazer pesquisas, ouvir as pessoas que elas pensam. Eu não simplesmente ser aquele ator que não tem coadjuvante, uma peça com muito mais gente. Você pode ter os atores principais, mas não podemos simplesmente dizer que nós somos o que faz tudo. Então, vamos ouvir isso aí, um pouco mais da sociedade, ver o que ela pensa, não é? Planejarmos e cada coisa no seu devido momento, cada um no seu quadrado. Bruno Hoffmann. A gente já está meio chegando na reta final, né, Pedro? Eu só queria tirar uma dúvida de muita gente. Qual foi o momento histórico da sua ideia? Porque entrou para o folclore nacional, né, o folclore paulistano, a questão da Aerotrem. Qual foi o ponto inicial dessa ideia? Em que ano que ela surgiu? Com qual exemplo? E qual era a ideia? Querido jornalista Bruno, eu não gosto de tratar como folclore mesmo, porque é uma realidade no mundo todo. Você veja bem que nós temos em tantas partes do mundo, né, instalado, nós temos Sydney na Austrália, em Moscou, em Düsseldorf, em Miami, em Tóquio. Meu Deus do céu, jamais é folclore. Talvez a mídia, a grande mídia, colocou, porque eu tinha muito pouco tempo, 15 segundinhos para explicar, mas você vê com a realidade tão importante que tanto o Sé quanto o Alckmin fizeram. Está aí para provar que não é folclore. Eu acho que fizeram foi mal. Desculpa, eu quero deixar claro, o folclore no sentido é isso, porque ficou uma coisa de o senhor tinha 15, 20 segundos para falar. Não, mas em teoria agora, é uma coisa assim. É claro, eu quis com isso trazer o quê? São Paulo para a modernidade, por quê? O nosso trânsito sempre foi caótico. Eu vim para São Paulo em 82, tá? E o trânsito já era ruim. E foi piorando. Eu vi que o metrô era muito lento para se construir. Ele exige recursos além da nossa capacidade de investimento. Aquele tatuzão só veio mais tarde. Antes só vinha na picareta do Ninchadão. 1 metro, 1 quilômetro por ano. E São Paulo crescia, quando eu cheguei em São Paulo em 82, 83, eu vim do Rio de Janeiro para cá para apresentar um programa na televisão, na Bandeirantes, chamado TV Informática. Eu chegava aqui, rapaz, via aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, existe tecnologia no mundo que você libera o solo e vai por cima. Então, conhecia no mundo já, eu falei, então São Paulo, que é uma cidade que não pode parar, dentro de alguns anos será exatamente uma cidade travada, parada, e veio acontecer. Hoje nós temos quase 8 milhões de veículos. É uma cidade com a maior densidade de carros do mundo.
Então, claro que isso iria acontecer. Eu, projetando o futuro, eu trouxe a ideia e o conceito, né, para ser aplicado, mas aplicado bem feito, né, aplicado bem realizado. Por exemplo, os ônibus poderiam muito bem interconectar as estações do aerotrem para dar fluidez e rapidez. Ninguém pensa nisso ou fez isso, não é? O aerotrem, o monotrilho, poderia conectar as pontas do metrô de São Paulo todinhas. Ela é como se fosse um raio. Ela vai ampliando, né? Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste. Então, elas ficam díspares. Você faria o quê? Como se fosse uma teia de aranha. Conectava essas estações, ponto a ponto, sem que a pessoa tenha que vir ao centro e voltar de novo. Mas tudo isso aí tem que ser bolado, pensado com engenharia, não é? De tráfego, participando com o setor de projetos de construção civil e com as grandes consultoras e com a verba que você tem. Então, é isso que está faltando em São Paulo. Eu tive já fazendo palestras, gente, já no Clube de Engenharia, na UAB, na área de segurança, ninguém me leva como folclórico. O Fidelis tinha ideias avançadas, o Fidelis tinha ideias acima do seu tempo, e as pessoas, os políticos, não acompanhavam essas ideias. Talvez eu fui 10 anos à frente. Você está vendo que as minhas ideias, conceitos, hoje estão aí e ninguém me goza, não tira sarro, porque viram que vale a pena. Só que fazem mal projetado, fazem com dinheiro acima da capacidade do endividamento. Falando em endividamento, você sabe qual é o meu primeiro plano ao sentar na cadeira lá do Jânio Quadros, que o Fernando Henrique não sentou quando ele foi lá, assodadamente queria sentar, e o Jânio foi lá e falou, escuta, né, vão limpar esta cadeira. Bom, será fazer uma auditoria nas contas públicas. Não é só do Covas, não. Quero saber para trás o que gastou, se gastou bem, como gastou, se paga juro maior ou menor. Vamos repactuar essa dívida, né, para sobrar recursos para investimento. Vamos trazer investimentos internacionais com juros baixos, locarmos um hedge que venha a ser um seguro de crédito para que se evite digamos, a variação cambial, que você pode tomar o dólar hoje a 5,50 e continuar a 5,50 daqui a 10 anos. Também, se baixar, você não será beneficiado. Então, com isso, nós vamos tomar recursos que sobram no mundo. E nós tomamos um recurso aqui no Brasil a 9% ao ano, com mais inflação. Não é inteligente. Não é inteligente. É isso que eu sinto dos gestores brasileiros, especialmente em São Paulo. O prefeito tem uma equipe econômica que simplesmente não age. Equipe econômica que paga imposto ou não paga precatório, não quer cumprir compromisso nem a guarda do juro, está julgando para o Bolsonaro pagar o Banco Central. É um mau gestor. Então, eu penso pelo macro. Eu estudo fio a fio, ponto a ponto. Qualquer coisa que você, o Muniz, me perguntar, eu estou preparadíssimo. Sei de números, estou, inclusive, levantando números da prefeitura, quantidade de créditos existentes, quantidade de escolas, hospitais, UBS. Estou levantando para botar na cabeça os números atualizados. Já tinha época que discutei, mas estou colocando equipe agora para fazer o meu planejamento de governo. Gente habilitada, economista, jurista, planejadores, para que eu, quando venha, e estou aqui chegando nesse programa como o senhor, mas virão muitos. Quando vier qualquer questão, não apenas vou apresentar a solução, como números. Você fala assim, Fidelis, você quer fazer isso tudo, mas de onde vem o dinheiro? Eu tenho que responder. Pré-candidato Levi Fidelis, aqui a gente está chegando mais ou menos no final, e eu que tenho uma pergunta aqui, é o seguinte. Bom, já voltando aí também às eleições da Prefeitura de São Paulo, né? Quais os pontos positivos que o senhor vê nesta gestão? Quais os pontos negativos? O que é que o senhor manteria e o que é que o senhor excluiria? E outra coisa, já que o senhor falou aí de números e de equipe de trabalho, subprefeitos na cidade de São Paulo. O senhor é a favor de lotear o cargo com os vereadores para poder ter maioria na Câmara Municipal, ou o senhor vai indicar ou vai, como pede o pessoal de periferia, fazer uma eleição para que o povo daquela região escolha
quem vai representar eles dentro da subprefeitura. Só me dá mais ou menos um parâmetro nisso. Deu para entender? Pedro, você sabe que a população, ela opina, a população vota, e a população sabe as suas demandas melhor que ninguém. E essas demandas são levadas, primeiro, através dos seus vereadores, seus legítimos representantes, aqueles que estão ali no dia a dia, onde se tem um poste caído, eles ligam muitas vezes para o próprio vereador, a rua esburacada, ligo para o vereador, não posso abrir mão do concurso deles de jeito nenhum. Não vou dar murro em ponto de faca, não vou repetir erro de alguns que querem governar com bancadas, querem governar com os partidos. E é até bom que o nosso partido, por não ser grande, mas não tem rejeição, e eu sou um homem de grande maturidade e entendimento, né? Pelo fato de já ter sido assessor parlamentar, assessor de comunicação, né? De governos, eu compreendo que essas demandas levadas pela sociedade são feitas através dos seus representantes. Não vou querer governar com distanciamento da Câmara. Ao contrário, procurarei saber deles o que eles trazem, né, para contribuir com o governo, ouvi-los-ei no meu dia a dia, serei o intérprete dessas demandas em nível maior. Não é de outra forma que se governa. Não é com contendas, não é com arrogância. Eu acho que é fundamental, tendo isso como premissa, que quando a atual bancada, que eu acho que se reelege em parte, não digo todos, já fala assim, pô, o Fidelis é um cara de entendimento. Com ele, eu acho que nós vamos ter até facilidade em discutir as demandas do meu eleitor. E é assim que eu vou fazer. E essa questão de ficar tendo contato direto com a sociedade é fundamental também. Por isso que o meu vice-prefeito vai ter uma função fundamental, que vai me tirar do meu lombo, vai tirar das minhas costas essa atribuição burocrática do dia a dia. Vou delegar para ele, falei, cara, cuida disso aí e deixa eu ir ver lá como é que está Sapopemba. Deixa eu ver aquela obra lá, aquele hospital, vamos lá. É aí que o prefeito vai ver exatamente essa interatividade com o eleitor e com as demandas locais. Não é de outra maneira. Erra muito aquele que pensa diferente, que fica em gabinete, com grupelho e com muita influência. Eu não sou de me influir assim, um cara chegar para mim, faz aquilo, não, senhor. Eu vou ver e conferir. Tá? Não deixo a minha origem, jamais. Eu sou um tipo café com leite. Mineiro de nascença, paulista, não só por adoção, como de coração. Aqui eu tenho todos os meus netos, né, filhos que aqui nasceram. Aprendi o costume e o hábito paulistano de trabalhar com foco, por isso que essa é a região mais desenvolvida do Brasil e das mais desenvolvidas do mundo. Porque o paulistano foi criado com muito suor e muita determinação. E é assim que eu pretendo ser também. Tá bom, Pedro? Tá ótimo. Bom, então aí, Tutu é mineiro e virada paulista. Tá tudo bem, aí nós voltamos à política café com leite e Tutu é mineira virada paulista. Ô, Célio Egidio, nós estamos em cima da hora, você pode fazer as suas considerações. Quero deixar aqui também primeiro eu vou dar as considerações finais aqui, mas eu vou pedir para o senhor, Levi Fidelis, eu vou lhe dar 1 minuto só, hein? Só para fazer as considerações finais, senão o programa seguinte me mata, mas já deixando aqui aberto que tão logo vem agora as convenções, já como candidato oficial, aí sim nós vamos fazer novamente uma entrevista aqui, junto com a nossa bancada todinha aqui. Lhe dou 1 minuto para as considerações finais, Levi Fidelis. Bom, queria agradecer aqui a todos vocês, ao rádio ouvinte que me teve a tolerância de ter aí no seu carro, na sua casa, com tanto carinho, e especialmente a vocês que me entrevistaram, o excelente jornalista e cientista político aí, o o Célio Egidio, o nosso Bruno, tá? A você, Pedro, pela possibilidade, mesmo porque nesse diálogo
o eleitor ele terá a temperatura dos seus digladiantes proximamente e vai saber o grau de temperatura do seu interesse pelas causas, especialmente causas sociais, causas desenvolvimentistas, é o que exatamente eu pretendo que São Paulo volte a vigir, a ter aqui em São Paulo, ter a alegria de viver nessa cidade bonita, não é? Cidade limpa, mais limpa em cima, com mais neon, com mais beleza, com mais segurança, saúde em primeiro lugar nessa pandemia, mas vamos ter cuidado no futuro e ter a telemedicina, onde as pessoas vão fazer consultas com maior rapidez, se tiver que se internar, sim, com rapidez também, fluirá, feito nunca, não é? Queremos fazer com que o trânsito e a cidade seja mais fluida, e é isso que eu pretendo apresentar no programa meu durante a campanha. Agradecendo a todos pelo carinho. Muito bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Bruno Hoffmann, consideração final. Vou te dar 30 segundos agora. Não, vai ser menos do que isso, Pedro. Obrigado, Célio Egídio. Obrigado, Pedro. Obrigado especial ao pré-candidato. E só deixar claro que se o Bolsonaro citá-lo nominalmente tiver o apoio, ele tem a chance de ter uma candidatura bastante relevante neste ano. Obrigado. Certamente. Célio Egídio. Obrigado. Opa, bom, obrigado, Bruno, obrigado, Pedro, parabéns aí o pré-candidato Livio Fidelis, como eu falo para os que estão aí entrando no certame eleitoral, muito sucesso, né, e pela coragem aí de entrar nessa corrida eleitoral que temos na cidade de São Paulo, né, e aguardemos aí as coligações, tudo que vai acontecer, as convenções, e aguardamos novamente aqui na nossa rádio um bate-papo futuro, foi muito, muito interessante, muito produtivo, e vamos, né, Pedro, vamos continuar nosso dia nesse regime pandêmico que estamos aqui, com isolamento e afastamento. Perfeito. Eu agradeço aí a participação do pré-candidato Livio Fidelis, lembrando que nós abrimos espaço aqui para todos os partidos, todos os pré-candidatos, com o mesmo tempo, e vamos abrir também, depois das convenções, para todos os candidatos. Uma coisa bem democrática, vamos discutir quem vai decidir, quem será o seu futuro prefeito, é a população. Então, está aqui, nós prestamos o serviço que é o intuito primário da imprensa. E terminamos o programa de hoje agradecendo a presença de todos vocês, lembrando que esse programa teve o oferecimento Sicredi. Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E agora você fica aí com o Lucas Neto, melhor para a melhor idade. E até amanhã, se Deus quiser. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa... Pedro, obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer falar com você, viu? E semana que vem o Rodrigo está absolutamente à disposição para participação também no programa. Ótimo. Eu tenho aqui, como estamos falando, nós estamos abrindo aí espaço para todo mundo. Eu sei que nós vamos receber no dia 21 aí o Márcio França também, né? E agora também já estamos aguardando aí o Eduardo Jorge, que vai se desincompatibilizar aí do cargo público, também vai participar aqui como pré-candidato do PV. Tá? E vamos aí, vamos na luta. Maravilha, é isso aí, tem que dar oportunidade para todo mundo mesmo. Obrigado mais uma vez, viu? Um abraço a todos aí que participaram, o Bruno, acho que já saiu, mas por favor, deixa o nosso abraço aí para ele e a gente vai acompanhar o conteúdo depois publicado na Gazeta. Tá, sim, provavelmente amanhã já tá publicado na Gazeta, eu também te passo o link aí. E fora isso aí, vamos marcar aqui um encontro, pelo menos um café, eu te mandei um WhatsApp aí te explicando até porque eu gostaria de um encontro, né? Sim. Até porque tem uma série aqui e eu estou passando, né? Porque isso aqui é muito importante, conhecer o que essas lideranças de periferia esperam do novo prefeito, e é bom, até para que coloque isso no plano de governo e faça um discurso que eles precisam ouvir e aquilo que eles realmente querem. Eu acho que é muito importante, né, a gente discutir. E hoje, essas plataformas nos permitem tudo isso, não é verdade? É verdade, sem sombra de dúvida. Na semana que vem o Rodrigo tem, inclusive, um encontro com a Associação das Diretorias de Escola aqui em Guarulhos, vai ser também via plataforma virtual. A gente também está
enfim. Tem bastante coisa bacana acontecendo aí, ele vai te contar um pouco disso aí no dia 19. Perfeito. Tá ótimo. Então, até o Rodrigo, hein? Um abração. Um abraço, sucesso sempre. Um abraço, Bruno. Valeu, um abraço. Valeu, Bruno. Obrigado. Nada. Tchau, Depois tchau, eu falo gente, com tchau. você pelo WhatsApp, porque tem outras coisas também aí que eu acho que é interessante aí para vocês da Gazeta. Ô Pedro, você consegue me passar o áudio desse programa? Acho que deu um probleminha na gravação aqui. Passo. Hoje ainda eu te passo o áudio dele. Você tem uma ideia mais ou menos de horário, só para eu avisar lá pro pessoal? Olha, eu vou pedir, eu acredito que quando for até 1h da tarde, pode ser? Maravilha. Falou. Valeu, Pedro. Tchau. Tchau, obrigado. Tem mais um ambiente, mais um banheiro, né? E eu tenho um escritório e área de serviço, que eu não pus fotos aí, mas se você precisar, eu posso providenciar. Eu pretendo fechar negócio em 2 semanas, tá? Assim, eu quero fechar negócio rápido, tá bom? Se for possível. Levizinho, excelente, né? Seu pai foi super bem, muito bacana. Então, nós temos agora aquele material do Oi Diário para ele responder, vocês podem me mandar por áudio, e uma frase só para a Folha de São Paulo acerca da grande quantidade de candidatos a prefeito. O que seu pai pensa nesse sentido? E aí, quem vai ficar isso? O Samuel está aí? Pode vir hoje à tarde. Pode vir hoje à tarde. Eu vou deixa eu só daqui uma meia horinha, eu confirmo para você se dá para vir hoje à tarde mesmo, lá para umas 3h30. Presidente, excelente, hein? 1h30, assuntos pertinentes, oportunidade para o senhor falar bastante, o senhor, como sempre, falando super bem, parabéns mais uma vez. Nós temos agora aquela demanda da Folha de São Paulo, uma resposta acerca da grande quantidade de prefeitos, de candidatos a prefeito nessa eleição. O que o senhor pensa disso? E a demanda do Oi Diário, que eu pedi para a secretária imprimir para o senhor responder via áudio e mandar para mim. E amanhã, Jovem Pan, às 16 horas.
Mas já vem, tá?
Não, estamos esperando. Pode falando, ele faz um tempo. Agora parece que vai aparecer. Pode continuar. Agora eu tô. Peraí. É o outro. Na verdade, a gente fez um mapeamento de 10%. Lembra que era a nossa primeira meta. Aí depois